Boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de produção textual de hoje, cujo tema, como vocês podem ver, vai ser a reportagem. Estando agora no capítulo 5, assim como nos demais capítulos do livro de vocês, nós temos gêneros novos para estudar. E a reportagem ela vai ser fácil para a gente assimilar porque nós já estudamos notícia. E querendo ou não, a reportagem é como se fosse uma extensão da notícia. Nós temos as mesmas bases, as mesmas características de texto não literário, de vínculo jornalístico, vinculado em jornal, televisão. Só que, como eu já falei anteriormente, já adiantei para vocês, a estrutura muito interessante da reportagem é que ela tem uma extensão bem maior que a notícia. Se a notícia é aquele texto objetivo, que tenta informar o leitor da forma mais rápida possível, com a maior quantidade de informação, a reportagem é aquele texto exaustivo mesmo, que vai investigar todas as causas, todas as consequências, desdobramentos daquele assunto. Então, o repórter, ele vai a fundo na notícia, entendem? Ele vai realmente buscar todas as informações que estão diretamente relacionadas àquele tema, àquele assunto. Então, vamos iniciar trazendo aqui um conceito de reportagem. Primeiro, a reportagem é um gênero textual não literário, ou seja, não vai ter nada criado, nada que venha da imaginação do repórter, enfim, nada disso. Ela é considerada um texto jornalístico vinculado pelos meios de comunicação. E podem ser os mais diversos. Aí eu citei jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. Então, a reportagem, assim como a notícia também, que nós estudamos anteriormente, é um gênero interessante porque ele não vai ficar restrito só num veículo de informação, só naquele lugar específico. Não, pode ser vinculado das diversas maneiras que vocês puderam visualizar. E quem é que vai atrás dessa informação? Quem é que vai até o fundo, até os mínimos detalhes, investigar, reunir informação, coletar depoimentos? Essa figura quem é? É o repórter. Então, o repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Eu tenho certeza que todo mundo já assistiu uma reportagem, porque jornais é muito comum que a gente visualize os repórteres fazendo seu papel. É bem mais comum que a gente tenha contato com a notícia e com a reportagem televisionada, mostrada através da televisão e não ela escrita. Mas as características que eu estou citando aqui para vocês são válidas para as duas modalidades, porque uma não deixa de ser reportagem. Porque quando o repórter está em frente às câmeras lendo o texto, ele nada mais está fazendo do que ler aquela reportagem que ele já produziu. Porque antes do repórter ficar diante das câmeras e fazer a exposição do acontecimento, ele fez toda uma pesquisa, tem toda uma equipe de produção nos bastidores que vai atrás da informação, que checa as fontes. Essa é a teoria, tá, gente? Às vezes não acontece, mas deveria acontecer todas as vezes. Então, a equipe de produção tá lá nos bastidores, vai checar as fontes, vai saber se aquilo é verdadeiro ou não, enfim. Tudo isso para que a informação seja apurada e chegue no seu público final, destinatário, da melhor forma possível. Continuando com as características desse gênero. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores, portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Tio, o que significa isso? Gente, quando nós temos, por exemplo, um repórter, imaginem a situação. Nós temos um repórter e ele está divulgando uma notícia, está cobrindo uma reportagem, falando a respeito de um crime hediondo, um assassinato brutal e tudo mais. E aí ele começa falando sobre os suspeitos, que eles foram pegos com a arma do crime e tal, e que eles estão sendo indiciados, incriminados
E aí ele começa a dizer o crime bárbaro que chocou a cidade fulana de tal. Ou então as jovens pessoas que tiveram suas vidas interrompidas. Quando ele se posiciona dessa forma, o que ele está transmitindo? Qual é a mensagem que ele está transmitindo? Primeiro, ele está concordando que aquele crime é brutal, né? Que foi um crime horrível, e ele está se posicionando ali de forma contrária àquela situação, ou seja, ele não concorda com aquela situação. Ele, da mesma forma que a sociedade está revoltado, né, com aquele fato. E quando ele fala, por exemplo, das vidas que foram ceifadas, né, das pessoas que perderam as suas vidas, ele está ali, de certa forma, se solidarizando com a família, né, dizendo que aquelas pessoas, entre linhas, ele está dizendo que aquelas pessoas não mereciam morrer daquela forma. Então ele está naquele momento se posicionando de duas maneiras diferentes. No primeiro posicionamento, ele está se colocando contra o crime, e no segundo posicionamento ele está se colocando a favor, né? Ou então se solidarizando com as vítimas, com a família da vítima. Então vejam como é interessante. Ele não precisou dizer com todas as letras que ele era a favor da família que estava passando por aquele sofrimento e contra o crime. Só a forma dele relatar a reportage, dele contar o fato noticiado, já foi suficiente para você observar em qual posição ele estava, qual lado da história ele estava, digamos assim. Então, mesmo que a reportagem, assim como a notícia, tenha a obrigação de passar uma informação objetiva, não tem como ser 100% objetivo dentro desse veículo, não tem como. De uma forma ou outra, o repórter vai acabar colocando ali a sua opinião, ou o que nós chamamos de juízo de valor, vai acabar fazendo o seu próprio juízo de valor em cima daquele caso. À medida que ele for contando a situação, relatando a história para os ouvintes, ele também vai estar ali expondo a sua opinião, tá? Então, assim, o ideal é que a pessoa consiga transmitir aquela notícia, aquela reportagem de forma imparcial. Ou seja, eu não estou aqui nem do lado do A e nem do lado do B. Eu estou aqui para passar a informação, para transmitir o acontecimento. Só que na vida real, o que acontece é que muitas vezes, dependendo de qual notícia esteja sendo divulgada, né, de qual informação esteja sendo repassada, a pessoa acabe tomando ali um posicionamento, mesmo que seja não intencional. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. O opinativo a gente acabou de dizer, né? Como é que funciona. Mesmo sem querer, o repórter vai estar ali e se posicionar sobre o assunto. Expositivo e descritivo, porque ele vai estar ali contando o máximo de detalhes possíveis sobre aquele acontecimento. Já as características de narração e de informação é contando realmente para você a linha do tempo, o que foi que aconteceu, né? Quais foram os passos daquela pessoa até chegar aquele momento, aquela determinada situação. Então, além da descrição, de dizer com o máximo de detalhes, nós também temos a narração, que é realmente essa linha do tempo contando os fatos relacionados àquela reportagem. Então, depois de falarmos sobre a reportagem, nós iremos aqui para a estrutura desse texto. Quais são as partes que uma reportagem deve ter? E principalmente a sequência, porque a gente vai ter que obedecer uma sequência pré-estabelecida. A notícia também tinha uma estrutura, né, bem fixa, e ela é parecida com a estrutura da reportagem, né? Nós vamos ter só o acréscimo de palavrinhas, na verdade, nomes que vão ser um pouquinho diferentes uns dos outros, mas que no fundo vão ter a mesma função, tá? Então, nós começamos na reportagem também pela manchete, que é o título do texto. Tem o objetivo de resumir o que será dito e tem que atrair a atenção do leitor, tá?
Aqui na reportagem, nós precisamos da atenção do leitor porque ele vai ter que se dedicar a uma leitura mais longa, né? Cheia de descrição, cheia de informação sobre aquele assunto. Então, vai fazer a leitura de uma reportagem quem tem realmente interesse naquele assunto e quer talvez aprofundar aquilo que ele já sabe, né? Então, às vezes aparece uma notícia na televisão e aí, por exemplo, nas revistas de circulação nacional, Veja, por exemplo, tem uma notícia que está vinculando na mídia e aí eles vêm e trazem na edição da revista uma reportagem sobre aquele assunto. Então, eles vão atrás de todas as informações possíveis daquele conteúdo. Quem é que vai ler? Provavelmente a pessoa que já viu a notícia, ficou interessada no assunto e quer aprofundar os seus conhecimentos sobre aquele tema. Então, a pessoa vai ter realmente a função ali de ler a reportagem, de entender todos os aspectos, de se aprofundar naquele conteúdo. Então, quem vai ler a reportagem, ele já está prevendo, né, que precisa dispor de tempo, né? Tem que ter tempo para poder se aprofundar naquele tema, naquele conteúdo. A linha fina. Quem que é a linha fina? O que é a linha fina? Subtítulo. Vocês já estudaram, já conhecem o subtítulo. Para que serve o subtítulo? Tem a função de apoiar o título e ele vai lançar mais informações sobre a reportagem. E o objetivo dele é cativar o leitor. Então, se o leitor foi fisgado pela manchete, se a atenção dele foi atraída pelo título, que era chamativo, o subtítulo tem que ajudar, tem que corroborar para que o título, juntamente com ele, sejam suficientes para a pessoa se decidir. Não, eu vou ler essa reportagem, porque ela está interessante. Só pelo título e pelo subtítulo eu já sei que essa reportagem vai ser interessante e vai agregar conhecimentos, informações a mais para mim. E as outras duas partes da notícia são a lead e o corpo. A lead vai ser o primeiro parágrafo do texto jornalístico e a função dela é apresentar resumidamente as informações mais importantes do texto. Aquelas 5 perguntinhas que nós já estudamos na notícia. O que, quem, como, quando e onde. De novo, o que, quem, quando, como e onde. Porque no primeiro parágrafo, se na notícia a gente precisava da lead para a pessoa já saber de que se tratava a notícia, e ter intenção de ler, aqui na reportagem ela é ainda mais importante. Porque lembra, a reportagem ela é extensa, grande. Então, para a pessoa fazer a leitura da reportagem, ela realmente tem que saber se aquilo vale o tempo dela. Ou então, se aquele conteúdo tem alguma relevância para ela, vai ter alguma importância para a vivência dela. Então, a manchete atrai o leitor. A linha fina, que é o subtítulo, também chama a atenção do leitor, mas é pela lead que o leitor fica ou não. Quando ele tem a resposta dessas 5 perguntinhas, ele já sabe se aquilo é interessante para o conhecimento dele, se vai ser relevante para a vivência, se tem alguma função social para ele. Se tiver, ele vai ficar. Se não, tchau, leitor. Porque, como eu já disse para vocês, não se esqueçam disso, a reportagem é um gênero extenso. Então, a pessoa que for ler uma reportagem, ela realmente precisa estar ciente do que ela está lendo, do investimento de tempo que ela precisa fazer para concluir aquela leitura. E a última parte, que é o corpo, que é o texto propriamente dito, estruturado em introdução, que é o início, desenvolvimento, o meio, e a conclusão, que é o fim. Certo, gente? Então, na aula de hoje nós não temos atividades. Eu quis mesmo trazer as características da reportagem para que quando a gente precisasse produzir, já estivesse por dentro desse gênero. E a título de curiosidade, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com uma reportagem, para aqueles que ainda não entenderam muito bem a diferença dela para a notícia. No caso, vai ser uma reportagem televisionada, né, com imagem, não vai ser um texto em si, mas depois a gente vai analisar a reportagem em formato de texto mesmo, que é o que realmente interessa para a gente aqui.
mas pelo menos a reportagem televisionada para vocês verem na prática essas características que nós acabamos de estudar, tá bom, gente? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.